Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao culto de gratidão a Deus pelos 137 anos da SAF Nacional. Agradecemos a Deus pelas irmãs que decidiram se organizar e criar um grupo de mulheres para trabalhar no serviço do Senhor, no seu lar, na sua igreja, no seu bairro e na sua cidade. Onde for, nós sejamos também verdadeiras auxiliadoras. São 137 anos de lutas e as bênçãos são muito, muito maiores. Que Deus abençoe a cada irmã que faz parte da SAF, de norte a sul do Brasil. Teremos nosso momento cívico com o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Somos parte de um corpo bem maior, a servir a Jesus e a Igreja do Senhor. No partir do pão, estendendo a mão, a cumprir a
nosso exemplo maior. Como o servo se fez ao lavar os pés dos seus na cruz, seu sangue derramou. Maldito se fez por mim e por você. Somos Safi, somos servas do Senhor, unidas em amor, no serviço do Senhor. Serviremos de todo o coração, com zelo e dedicação, com coragem e compaixão, com coragem e compaixão, com coragem e compaixão. Orai sem cessar, em adoração e louvor. Isaías 45, 5-7. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a lua e crio as trevas, faço a paz e crio o mar. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus. Um Deus que nos comprou com o sangue de Jesus Cristo morrer naquela cruz do Calvário. Nos fez povo do Senhor, filhos do Senhor. Nós te adoramos pelo teu poder, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é justo, porque o Senhor conduz a história das nossas vidas, a história da tua igreja, a história do trabalho feminino na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós te louvamos por mais um ano, 137 anos de existência deste trabalho de forma ordeira, organizada. Obrigado porque ao longo desse tempo o Senhor tem sempre chamado mulheres talentosas, Pai, criativas e que servem ao Senhor com alegria. Ó Pai, dá-nos sempre essa alegria de te servir e que possamos perceber que o Senhor está conduzindo a nossa história, a história desse trabalho. Obrigado a Deus. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos faz bem, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. É o Senhor que dirige esse trabalho, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos assim com gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Olá, graça e paz. Eu venho aqui nesse momento tão especial para comemorarmos juntos os 137 anos da SAF Nacional. O meu nome é Késia, eu sou presidente da Federação de SAFs do Presbitério Sul de Minas, federação que completou nesse ano 100 anos. Nós louvamos a Deus por isso. E eu estou aqui juntamente com o meu filho, Mateus. Oi, tudo bem? Mateus tem 11 anos e eu convidei ele para fazermos essa parte da liturgia juntos. E nós vamos fazer a parte de orar sem cessar em contrição e intercessão. Quero ler aqui com vocês, usando a nossa revista da SAF desse trimestre. Diz assim: orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando pela Igreja Presbiteriana do Brasil, concílios, instituições, sociedades internas, pastores, missionários, obreiros, evangelistas e suas famílias, a fim de que continuem fiéis à palavra do Senhor e à sua vocação missionária dentro da grande obra, na grande comissão, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém? Eu convido vocês para lerem conosco 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3, 6, 9 e 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com a paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos.
Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Amém. Nesse momento eu quero convidar vocês para termos um momento de oração, momento que nós vamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas faltas, sabedores de que é somente nele que nós podemos confiar, descansar. Sabemos que é Ele quem perdoa, é Ele quem muda a nossa vida, é Ele quem salva, quem nos ajuda no processo de santificação. Dia após dia, que nós possamos nos limpar e nos esvaziar de nós mesmos, para que estejamos cheios da presença dEle. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios de tanta coisa e vazios do que realmente importa, da presença de Deus. Por isso, feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado por esse momento de culto que estamos tendo agora. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente aqui conosco e em tantos outros lugares. O Senhor é esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus criador, o Deus sustentador e o Pai de amor zeloso na nossa vida, que tem perdoado os nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Queremos te agradecer, Deus, pelo perdão, queremos te pedir que limpa mesmo o nosso coração, nos ajude a sermos mais sensíveis à tua palavra, mais obedientes e cada dia mais cheios do Senhor, Deus. Revista-nos com o teu Espírito Santo, nos esvazia de tudo aquilo que é peso, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que nos oprime e nos encha, Pai, da tua presença, do teu amor, do teu cuidado e da transformação que só o teu Espírito Santo gera em nós. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Deus. Não nos lance fora da tua presença. Nós queremos estar cada dia mais próximos do Senhor. Fica conosco, Deus, e santifica-nos. Muito obrigado por mais um dia de vida. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue cuidando de você. Um beijo grande. Tchau! A nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. São tuas nossas vidas, ganhaste sobre a cruz. É vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O nosso esforço é falho se não nos dás a mão. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Se a nossa fé se abala em face às tentações, levanta a voz e fala aos nossos corações. A experiência viva do teu fiel amor ao nosso ardor ativa, inspira em nós fervor. Nós, crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas
perante o teu altar. Esposas, mães piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo-la de amor, que paz e harmonia dominem nosso lar, e em tua companhia possamos sempre andar, nós crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Escola de piedade que eleva a igreja a ti, seja esta sociedade ao teu serviço aqui, e o mundo despertado contemplará em nós rebanho santo e amado, atento à tua voz, nós crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Amém. Boa tarde, queridas e amadas irmãs, irmãos. Eu aqui agora vou falar um pouquinho do nosso projeto ANA. O que é o nosso projeto? É um momento em que mães se reúnem para estar orando pelos filhos. Então são mães orando e Deus agindo. E nós temos uns motivos muito, mas muito importantes que nós fazemos isso. Lá em Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Gratidão pelos filhos e pela família. Em Salmos 37:5, vida espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus fortaleça a vida espiritual dos nossos filhos. Em Provérbios 3, 7b e 8. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que Deus preserve a boa saúde dos nossos filhos. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vida profissional. Que Deus oriente a escolha profissional dos nossos filhos. Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Proteção. Que Deus proteja nossos filhos de todo mal. Salmos 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que Deus oriente
nossos filhos quanto à escolha afetiva. Atos 13, 47b. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Testemunho. Que Deus ajude nossos filhos a darem bom testemunho na sociedade. Queridas irmãs, este é o nosso projeto ano. Oração, cuidado, amor pelos nossos filhos de sangue, pelos nossos filhos de coração. Agora eu vou passar para a nossa querida irmã aqui, Dona Cecé, que é uma intercessora maravilhosa aqui na nossa SAF, que ela vai estar orando uma oração de consagração dos filhos. Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E também foi o Senhor quem fez os nossos filhos, nossas vidas. Foi o Senhor quem tomou conta das nossas vidas. Foi o Senhor quem nos abençoou. Foi o Senhor que nos deu essa herança maravilhosa que é os nossos filhos. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não desampara, Pai. O Senhor é o guia, o Senhor é o protetor. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, da vida dos nossos filhos. Nós lhe pedimos a misericórdia do Senhor, Pai, que possa estender sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, sobre o Brasil, as mãos poderosas do Senhor sobre essa juventude, Pai. Em tempos tão difíceis que nós temos vivido, Deus, nós ouvimos e vimos a voz e as mãos poderosas do Senhor nos abençoando, nos guardando de todo o mal, Pai. Então, ó Deus, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita, Pai do céu, o nosso amor pelo Senhor. Que o Senhor possa mesmo nos ajudar, Pai, que cada dia mais nós temos temor e tremor do Senhor, que nós possamos mesmo tirar tempo, Pai, nas nossas vidas, para que nós possamos estar de joelho, orando, intercedendo, Pai, principalmente para a juventude, Deus. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho querido, seu Filho amado, aquele que o Senhor entregou, Pai, para que nele nós tivéssemos a salvação, Pai. Que eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Preciosas horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa na minha luz, os cuidados deste mundo não me
Querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos participando do culto em ação de graças pelos 137 anos de organização da SAF no nosso país. Nesse momento, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida do reverendo Manuel, que vai trazer a palavra para nós. Que ele seja o porta-voz usado por Ti, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito ilumina o reverendo Emanuel para trazer a palavra. E nós pedimos, ó Pai, nos dá discernimento espiritual para que nós possamos perceber a beleza da Tua palavra, principalmente olhando com os olhos do coração. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, que nós possamos também ser praticantes, que aquilo que nós formos aprender hoje, que não fique só para nós, que nós possamos compartilhar com outras irmãs. Nós oramos, agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz nessa oportunidade aqui, em poder participar com os irmãos, trazendo a palavra de Deus para abençoá-los nesse dia comemorativo tão especial dos 137 anos da SAF no Brasil e da reunião dos presbitérios aqui da nossa região para essa comemoração tão especial. Eu sei que as mulheres, os homens também estão reunidos para ouvir a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Manuel, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana em Itamonte, Minas Gerais. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos está em Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 23, até o final do capítulo. Eu quero passar a ler para os irmãos essa palavra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar brevemente? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra preciosa. Te agradecemos porque é a palavra de Deus. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e orienta a nossa vida pelo poder da sua palavra e pelo teu Espírito que aplica a palavra no nosso coração. Te agradecemos, Jesus, te louvamos, te bendizemos e honramos o Senhor. Abençoamos os irmãos e as irmãs que estão participando desse culto dos 137 anos da SAF no Brasil. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, enche o nosso coração com a tua presença, fala conosco e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, eu gosto desse texto
Porque esse texto mostra Deus usando um homem para proteger o seu propósito. Aquilo que Deus podia fazer sozinho, Ele compartilha conosco, porque o material que Deus usa é gente. E esse texto fala de um personagem para mim que é magnífico: José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus. Que coisa tremenda se manifesta, que realidade tremenda se manifesta através da vida desse homem. Como Deus o usou poderosamente. E na instrumentalidade da vida de José, nós vamos aprender também a proteger o propósito de Deus dentro da nossa casa. Porque a igreja forte se faz com famílias fortes, com famílias na presença de Deus. Então nós precisamos proteger o propósito de Deus dentro da nossa família. Deus poderia fazer isso sozinho. Deus não precisa de nós para nada. Deus é autossuficiente. Mas Ele decidiu compartilhar conosco o privilégio de podermos servi-lo dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E fazendo isso, nós estamos protegendo o propósito de Deus com a nossa casa. Porque cada família é um projeto de Deus. Cada filho, a esposa, o marido, cada neto, cada representante da sua descendência é um projeto de Deus, porque Deus não nos faz viver em família só para sermos felizes e realizados e procriarmos e termos filhos e fazer com que a nossa descendência seja dilatada. Deus nos faz viver em família para que o seu propósito se cumpra na terra. A gente se casa para a glória de Deus, a gente se casa para constituir um projeto que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nele. Então a primeira coisa que a gente aprende com José, que é esse homem chamado para proteger o propósito de Deus dentro da sua casa, é que para isso acontecer, a gente precisa ser conduzido pela voz do Senhor. E para a gente ser conduzido pela voz do Senhor, nós precisamos parar para ouvir a Deus, e nós precisamos entender a voz de Deus, e nós precisamos aceitar a voz de Deus, e entender como que Deus fala conosco. Eu gosto desse texto, porque esse texto diz que José ouvia a voz de Deus em sonhos. Foi desde o começo, desde o momento em que José foi anunciado a Maria que ela haveria de ter um filho, ela estava desposada com José. José secretamente intentou deixá-la, mas aí num sonho um anjo o advertiu da parte do Senhor para que ele não deixasse aquela mulher, para que ele assumisse o filho daquela mulher, porque o filho daquela mulher era o filho de Deus, era o próprio Jesus, o Messias que haveria de vir para salvar a humanidade. Louvado seja o nome de Deus por isso. E José acatou a palavra que ouviu. O jeito de Deus falar com José era através de sonhos. E é maravilhoso. Ele só não sonhou mais do que o José do Egito, que foi o libertador do povo de Deus, o sustentador do povo de Deus lá no Egito. Queridos, Deus falava com José em sonhos, e a gente pode ver isso aqui na palavra de Deus, a partir do capítulo 1, no versículo 19 em diante, diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha como Deus estava usando José para proteger o propósito da salvação dos homens, o propósito de ser acrescentado na terra o reino de Deus, e onde o reino de Deus chega, tudo se transforma. Então Deus estava protegendo um propósito tremendamente maravilhoso, através de um homem limitado como nós, pecador como nós, um ser humano como nós, mas que entendia a voz de Deus, que acatava a voz de Deus e que a recebia para si. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você vê no texto que nós acabamos de ler, a gente vai entender que Deus falava com José através de sonhos o tempo todo. O versículo 14 diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, irmãos, falava em sonhos com José. Versículo 13: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Então, irmãos, o jeito de Deus falar com José era através de um anjo que lhe aparecia em sonhos. Eu quero perguntar para você, qual é o jeito que Deus fala com você? Você como pessoa, você como indivíduo. É claro que nós sabemos que Deus nos fala através da palavra, e Deus usa a palavra. E tudo que Deus falou para José através do anjo era confirmado pela palavra do Velho Testamento, que José tinha e com certeza sabia de cor, porque ele era um judeu bem instruído na palavra de Deus. Então, querido, abra o seu coração, minha querida, abra o seu coração. Deus fala ainda hoje. É claro que parece não muito presbiteriano entender que Deus fala através de sonhos. Esse expediente Deus usou com José. Era o jeito de Deus falar com José. É claro que ele pode usar esse mesmo expediente comigo e com você, mas Deus é um Deus da coletividade, é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja, mas ele é também o Deus do indivíduo. Como que Deus fala com você usando a palavra dele? De que maneira Deus mexe com o seu coração? De que maneira Deus te impulsiona? De que maneira Deus te conduz? José era conduzido pela voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Tem o jeito dele falar com o Manuel. Eu sei quando é Deus que está falando comigo. Ele fala comigo nas circunstâncias, ele fala dentro do meu coração, ele fala através da palavra, ele fala através das situações que acontecem ao redor. Deus ministra na minha vida a sua vontade, da mesma forma como fez na vida de José. Deus faz isso com você. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus, parar para ouvir e parar para atender a voz de Deus. Então, se você quer ser um protetor do projeto de Deus dentro da sua casa, se você sabe que Deus te levantou como homem de Deus, como mulher de Deus, para proteger a sua casa dos ataques de Satanás, você deve se revestir da armadura de Deus e permitir que Deus use você para que os dardos inflamados do maligno não cheguem até dentro da sua casa. Deus estava protegendo a salvação dos homens dentro da casa de José e usou um homem obediente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Um homem que era conduzido pela voz do Senhor. Eu sei que às vezes nós somos conduzidos pela pressão dos acontecimentos, somos conduzidos às vezes pela precipitação e pelo ímpeto do nosso coração. Nós somos às vezes conduzidos pelas urgências que acontecem e a gente pensa que se surgiu essa urgência é porque é isso que Deus está querendo. E aí, outros pensam que Deus está protegendo porque Ele abriu uma porta aqui, abriu uma porta ali. Queridos, há portas que Deus abriu e que a gente vai passar por elas. E há portas que estão fechadas que Deus vai usar você para arrebentá-las e entrar lá dentro. Mas você precisa ouvir a voz de Deus para fazer isso. Você precisa estar atento à voz de Deus. Então você precisa ser um homem da Bíblia. Você precisa ser uma mulher da Bíblia. Você precisa dar tempo para Deus encher o seu coração. Por que que José não pensou quando dormiu e sonhou com aquela voz do anjo falando com ele, que ele tinha comido demais e que aquilo não passava de uma noite mal dormida, que aquilo não passava de um pesadelo? Porque José sabia reconhecer a voz de Deus na sua vida. Você reconhece a voz de Deus na sua vida? Você sabe qual é a voz de Deus falando intimamente e exclusivamente só com você? Nesses anos todos que você caminha com Jesus, como é que Deus fala com você? Quando você precisa de uma direção, quando você precisa de instrução, quando você precisa prover a sua casa, quando você precisa proteger a sua família, quando há uma necessidade de uma decisão extrema, como essa que aconteceu com José. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que realidade tremenda. Deus falou com José, Deus falou com José, Deus fala comigo, Deus fala com você. Você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abra os seus ouvidos espirituais. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz a corça da cria. E no seu santo templo tudo diz glória. O povo de Deus não é um povo órfão de direção. Nós somos a habitação do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar os ensinos de Jesus para que Cristo seja glorificado em cada atitude, cada posicionamento, cada escolha, cada sonho, cada próximo passo que a gente vai dar. O povo de Deus não é órfão de direção. O povo de Deus ouve a sua voz e a segue. Amém, queridos? Então, aquela pessoa, eu e você, os pais que estão me ouvindo agora, as mães que estão me ouvindo agora, nós somos os instrumentos de Deus, chamados por Deus para proteger o propósito de Deus dentro da nossa casa. Para isso é preciso ser conduzido pela voz do Senhor.
A gente precisa fazer calar a voz do inimigo, que também quer falar conosco. A gente precisa fazer calar a voz do nosso coração, que é pecaminoso, e se levanta aqui dentro de nós, como se essa voz pudesse conduzir a nossa vida. O nosso coração, desesperadamente corrupto, anseia por controle da nossa história, da vida dos nossos filhos, dos projetos da nossa vida, do nosso ministério e de tudo mais. É a voz de Deus que precisa ser ouvida. Então você precisa reconhecer qual é a voz do mundo, qual é a voz do diabo, qual é a voz do homem pecador que habita dentro de você, e discernir essas vozes da voz de Deus. Deus te dá esse discernimento através do aprofundamento na intimidade com a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai usar a palavra na sua vida e você vai ouvir de uma maneira inequívoca a voz de Deus. Tinha um jeito de Deus falar com José, e tem um jeito de Deus falar com Manuel, tem um jeito de Deus falar com você. Ouça a voz de Deus. Nesse mundo perigoso, nós precisamos da voz de Deus. Mais que isso, gente que é chamada para defender o propósito de Deus dentro da sua própria casa, é gente conduzida pela voz do Senhor. Para isso é preciso ouvir, mas é gente que se torna servo obediente das ordens do Senhor. É gente que se enxerga como servo, que se enxerga como alguém que está pronto para obedecer, como alguém que abriu mão da sua própria vontade e quer fazer a vontade de Deus. É interessante a prontidão de José aqui, o marido de Maria. Olha, como chefe de família, como homem de Deus dentro de uma casa, como sacerdote do lar, ele foi um cara tremendo, foi um homem de Deus. Por quê? Ele não só ouviu a voz de Deus e se engordou daquele conhecimento, ele colocou em prática. Olha a prontidão em obedecer. O texto diz que José ouviu a voz de Deus através de um sonho, através de anjo que falou com ele, e imediatamente, o texto diz assim, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A obediência foi pronta, irmãos. Nós precisamos disso, de obediência pronta, sem titubear, sem ficar pensando no que vai dar. Deus não precisa explicar tudo para nós. Se Ele deu uma ordem, é que no bojo dessa ordem está todo cuidado, todo zelo, toda misericórdia, toda graça, toda condução, tudo que é preciso para isso dar certo, vem junto com a ordem. A capacitação vem junto com o chamado, e a gente precisa entender isso. Abra o seu coração. José saiu. Imagine como que a vida de José não alterou. Ele morava numa cidade e foi morar num outro país, foi morar no Egito. Ele foi para outro lugar, um lugar de língua estranha, de costumes estranhos, de deuses estranhos, uma sociedade estranha, diferenciada da sua, mas era a voz de Deus. Então, se é a voz de Deus, por mais absurda que seja, por mais difícil que seja de compreender, é a voz de Deus. E essa voz de Deus tem que ser atendida, tem que ser obedecida. É bom olhar para o Velho Testamento um pouquinho, quando Deus fala com Abrão e chama Abrão para aquela tremenda obra, para ser o nosso pai, o pai da nossa fé, da fé que nós herdamos dos judeus. Queridos, quando Deus falou com Abrão, ele tinha 75 anos, ele era um homem estabelecido, ele morava numa casa, com certeza muito bem apainelada, ele era um homem rico, tinha sua esposa, não tinha filhos, mas tinha um sobrinho que era como se fosse um filho. Ele estava muito bem suprido. Humanamente falando, Abrão tinha tudo que era necessário para ser feliz. Mas aí veio a voz de Deus e ele renunciou a tudo. O homem que tinha casa foi morar em tendas. O homem que tinha pátria, que tinha casa, que tinha lugar, que tinha família estabelecida num lugar, foi peregrinar num lugar onde ele não sabia onde deveria ir. Deus o chamou para peregrinar sem dizer qual era o endereço da sua chegada. Abre o coração para isso. Nós estamos muito à frente de Abrão, porque nós sabemos qual é o nosso endereço. A gente vai peregrinar e chegar no céu. É o projeto de Deus para nós. Agora, para isso, nós precisamos ser servos obedientes das ordens do Senhor. Deus está nos chamando para viver uma vida de prontidão. Prontidão, é agora, é agora. Se Deus falou, tem que ser agora. Abra o coração para isso, em nome de Jesus. Você só vai proteger o projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua família, se você for um homem obediente, uma mulher obediente, e se os seus filhos tiverem quem imitar, com toda certeza, seus netos vão imitá-los também, e isso vai ser tremendo para a sua família. Deus vai abrir a porta da graça para você. Quando eu penso em prontidão, eu me lembro de Abraão, mas eu me lembro também de Filipe, aquele diácono da igreja primitiva. Deus o mandou para um lugar para esperar o que ia acontecer. Um anjo apareceu para ele também, fica lá esperando. E ele ficou lá esperando.
E no momento que ficou esperando, talvez um bom tempo, passou diante dele um carro do alto oficial da rainha de Candace, um eunuco, um homem que cuidava lá dos bens da rainha. E o eunuco passou lendo a Bíblia no livro de Isaías, e aí o Espírito Santo falou para ele: corre atrás do carro. E ele teve prontidão em obedecer, teve prontidão em esperar, teve prontidão em obedecer e sair correndo atrás do carro. E enquanto o eunuco lia em voz alta o livro de Isaías, ele pôde influenciar com a graça de Deus e com o poder de Deus, dizendo: você entende o que você está lendo? O eunuco falou: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Ele falou: eu posso explicar, eu estou aqui. Você pode explicar para o seu filho o que é viver para Deus. Você pode orientar a sua filha como ser uma mulher de Deus. Você pode viver o suficiente para ver os seus netos e seus bisnetos e ser influência na vida deles. Mas só se você for uma mulher obediente a Deus, um homem obediente a Deus, você ganha esse direito de influenciar toda a sua casa e de resguardar o propósito de Deus, mantendo-se firme como uma bandeira, como uma atalaia, como homem de Deus, como uma mulher de Deus que não abre mão dos princípios de Deus durante toda a sua vida e que vai cumpri-los com a vida. E mesmo quando você morrer, Deus vai deixar a memória do seu nome tremulando diante dos olhos da sua descendência, para eles entenderem quem eles são. Abra o coração para isso. Com o eunuco foi a mesma coisa. Filipe subiu no carro e expôs a palavra para ele, a palavra que ele obedecia, desde o Velho Testamento, passando pelos profetas e chegando até Jesus. Expôs o plano da salvação e o eunuco disse: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E eles desceram e ele batizou o eunuco, que saiu salvo daquele lugar. Irmãos, e Filipe desapareceu dali e com toda certeza foi colocado num lugar onde ele era o mais necessário naquele momento. Abre o coração para isso. Olha como foi o dia de Filipe. No começo do dia ele ouviu a voz de um anjo, obedeceu. No meio do dia, no sol escaldante, ele ouviu a voz do Espírito Santo e correu atrás do carro. Ele evangelizou em eunuco, indo por um caminho que ele não queria ir. Não era um caminho da sua direção, mas ele se permitiu alterar para poder viver o sonho de Deus, o projeto de Deus, para proteger o projeto de Deus que ele personificava como homem de Deus, como servo, como discípulo de Jesus. E ele foi até o final, abençoou e batizou o eunuco e desapareceu dali. Ele foi transladado dali para outro lugar. Olha que dia tremendo, que coisa tremenda. Imagine os filhos de Filipe contando essa história, os netos de Filipe contando essa história para os seus filhos, os bisnetos de Filipe nomeando isso diante das suas famílias. O que é que os seus netos, seus bisnetos, os seus filhos mesmo vão poder dizer para os filhos deles a seu respeito? Do seu cristianismo, do seu chamado como protetor, protetora da obra e do propósito de Deus dentro da sua casa. Abra o coração para isso, em nome de Jesus. Deus nos chama para viver, Deus nos chama para viver o projeto dele e protegê-lo dentro da nossa família. O homem de Deus, a mulher de Deus que vive assim, é alguém conduzido pela voz do Senhor, é alguém que se coloca como servo obediente das ordens do Senhor através de uma prontidão séria, severa até. E mais que isso, eu quero encerrar a mensagem com esse último tópico. É alguém que entende que vive um cumprimento de um plano, de um projeto de Deus e da sua palavra. Você entende que você é peça-chave de um plano de Deus dentro da sua casa? Você entende que você é peça-chave dentro de um plano de Deus, dentro da sua cidade, na sua família? Que outro poderia estar no seu lugar, mas não é outro, é você, porque é você que vive nesse tempo. Nós estamos num tempo de pandemia. Deus escolheu essa igreja, eu e você, para vivermos nesse tempo de pandemia. Nós somos a resposta de Deus para esse povo, e nós somos a solução de Deus para esse povo. Por quê, irmãos? Nós somos o material que Deus pode usar agora. Nós somos aqueles que protegem o propósito de Deus a partir da nossa casa e dentro da nossa igreja e também dentro da nossa sociedade. Para isso a gente precisa ser conduzido pela voz de Deus, a gente precisa ser dirigido por obediência dentro de um propósito do Senhor, e a gente tem que entender que vive em cumprimento de um plano de Deus. Antes de mim, antes de nós todos, antes do mundo inteiro, Deus tinha um plano. E esse plano está lá descrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que Deus preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. Não é maravilhoso isso? Pensar que Deus pensou num estilo de vida para nós. Deus tinha um plano através desse homem José, um plano que ele obedeceu completamente, e era um plano que foi conduzido pela palavra de Deus, porque José viveu em cumprimento às profecias de Deus.
Por que José foi para o Egito quando o anjo falou com ele? Por quê? Porque a profecia a respeito desse assunto dizia assim: do Egito chamei o meu filho. Oséias, no capítulo 11, versículo 1, diz isso, que do Egito Deus iria chamar a salvação. Olha que coisa tremenda, irmãos. Era um homem que viveu para que a palavra de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus se cumprisse. E não é diferente conosco, porque você pode pensar, José era o pai adotivo do Salvador, e você é o pai desses filhos, você é a mãe desses filhos, que Deus pode usar tremendamente como pastores, como missionários, como servos, ungidos de Deus, como gente que Deus vai usar para a glória do Senhor. Se você ler no versículo 17, diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Está em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Quer dizer que Deus juntou a morte dos primogênitos lá do Velho Testamento com a morte dos primogênitos aqui no Novo Testamento, que Herodes, com ódio, porque não pôde matar o Senhor Jesus, e tentando ainda matá-lo, sem conhecê-lo, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas isso era para que se cumprisse a palavra de Deus. José foi um homem que viveu em cumprimento à palavra de Deus. E o que José estava protegendo, irmãos? José estava protegendo a palavra de Deus dentro da sua casa. Sabe quem era a palavra de Deus dentro da casa de José? O próprio Cristo, que é a palavra encarnada. É por isso que Jesus disse assim: quem vê a mim vê o Pai, quem me conhece, conhece a Deus. José estava protegendo a palavra encarnada. Nós temos a revelação natural, nós temos a revelação escrita, mas nós temos a palavra encarnada, que é Cristo. E nós, como povo de Deus, somos detentores dos princípios desse Cristo. O Espírito Santo nos faz lembrar os ensinos de Jesus. Então eu aqui em Itamonte, eu vivo em cumprimento do projeto que Deus tem para essa cidade e para essa igreja. Os membros da minha igreja têm que entender isso, que tem um projeto de Deus para eles aqui, nesse lugar. Eles são as peças-chaves que movem essas engrenagens pelo poder de Deus e do seu Espírito, para que as coisas de Deus aconteçam nessa cidade. Você se sente assim como essa peça importante? Você se sente assim como alguém que está cumprindo um desígnio de Deus? Todos nós temos um desígnio, irmãos. Se você lê isso no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e as vossas orações sejam respondidas quando feitas em nome de Jesus. Não é maravilhoso isso? A gente não existe por acaso. A gente não nasceu por acaso, a gente não está vivo até agora passando por essa pandemia e vivos e saudáveis por acaso. Tem um projeto de Deus em andamento na nossa cidade, a começar pela nossa casa. Você precisa protegê-lo, protegendo a palavra de Deus e vivendo em obediência à palavra de Deus. No versículo 23 diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Olha, mais uma vez, em obediência à palavra de Deus, obediência à voz do Espírito Santo. José dormiu de novo e teve um sonho, e aí o anjo disse: está na hora de sair do Egito e voltar. Mas ir para onde? É interessante que eles pensaram em ir para a Judéia, mas lá estava Arquelau, que era o filho de Herodes, que havia morrido. Arquelau estava no seu lugar lá na Judéia. E não é perigoso ir na Judéia. José dormiu de novo e o anjo disse assim: não mais para a Judéia, vão para Nazaré. Por quê, irmãos? Porque o Filho de Deus seria chamado o Nazareno. Olha o que diz o versículo 23: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ser chamado Nazareno quer dizer ser chamado desprezível, desprezado. Nazaré era o lugar mais improvável para o nascimento do Messias. Mas Deus pode tirar o melhor do lugar pior. Então talvez você pode pensar assim: não, eu não sou tudo isso aí não, pastor. Eu até sou conduzido pela voz de Deus, eu sou servo obediente da vontade de Deus, mas eu não estou com essa bola toda de pensar que eu vivo em cumprimento a um plano de Deus. Você precisa ler o Salmo 139, que diz que tem um Deus do qual a gente não pode fugir. E no versículo 13 diz assim, que quando nós éramos ainda uma massa informe dentro do ventre da nossa mãe, Deus escreveu cada um dos nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda.
Você não acha isso maravilhoso? Deus tem um plano para a sua vida. Isso não é um jargão evangélico. Deus tem um projeto descrito na sua palavra. No sonho de Deus, quando Ele pensou em você, Ele pensou num plano que seria levado até o final. Aquele que começou a boa obra em nós vai levá-la a cabo até o final. Você é o protetor do propósito de Deus dentro da sua casa. E o protetor do projeto de Deus e do propósito de Deus dentro da sua casa, ele é conduzido pela voz do Senhor. Ele é obediente a essas ordens, ele tem prontidão em obedecer, e ele entende que vive em cumprimento a um plano e um projeto de Deus, conduzido pela palavra de Deus. Abre o coração para isso. Nós vivemos aquilo que a Bíblia manda que a gente viva, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É dela que extraímos os princípios, a verdade, e ela é a nossa própria vida, que encaixada em nós faz que vivamos todo o plano e todo o sonho de Deus. Eu sei que talvez no meio dessa pandemia você possa estar desanimado, desencorajado, talvez você tenha perdido pessoas, talvez você tenha perdido bens, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha perdido a esperança, talvez você tenha perdido o propósito de vista. Hoje, à tarde, eu fui pregar no funeral do filho de uma pastora aqui da nossa cidade. Um menino de 22 anos, pai de duas crianças pequenininhas, a mais nova não tem nem 1 ano, e com uma mulher bem jovenzinha. Ela tem 6 filhos, esse filho, que é um dos mais velhos, faleceu de um acidente de carro hoje de manhã, e agora à tarde foi o sepultamento do Samuel. Irmãos, o Samuel viveu só 22 anos. Mas ele foi um menino maravilhoso, ele cumpriu o projeto de Deus, ele viveu o propósito de Deus. Mas o que eu quero contar, e eu quero encerrar a minha palavra aqui, foi a palavra que a mãe dele me disse quando eu a abracei e tentei consolá-la. Ela disse assim: ele é de Deus, pastor. E eu devolvi para Deus. Eu sei que eu tinha sonhos para esse menino, mas Deus fez com que os meus sonhos encerrassem, porque os sonhos de Deus já tinham encerrado para ele. Não é maravilhoso? Entender que você vive um propósito de Deus é consolador, é tremendo, é santo. Que você possa ser o protetor do projeto de Deus dentro da sua casa. A protetora, a pessoa que Deus vai usar para proteger o propósito de Deus dentro da sua família. Mas para isso você precisa ter essa consciência aqui. Vamos orar? Deus, eu te agradeço. Te agradeço pelo privilégio, pela bênção desse momento. Que o teu Espírito conduza em vitória os meus irmãos e as minhas irmãs. E que essa simples palavra possa encher o coração deles de esperança, de certeza, de fé, de que o Senhor está usando e que o Senhor está fazendo para a glória do seu nome e para o nosso bem. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, que o seu coração se encha com essa verdade. É um privilégio para mim, e que você seja renovado por essa palavra no Espírito do nosso Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, pelo amor, pelo carinho. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Deus Todo-Poderoso, grande em glória, força e poder. Pai, eu reservo esse momento para te adorar. Te adoro, Deus, pela vida da SAF, das nossas irmãs, a qual o Senhor tem reservado, Deus, dia a dia, tempo a tempo, para servir ao Senhor. Ó Deus, junto conosco, nos abençoando com o seu trabalho, nos abençoando, ó Deus, ó Pai, com essa organização. Eu te adoro, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as minhas irmãs em todas as suas necessidades. Eu te adoro, ó Pai, porque, ó Pai, o Senhor tem reservado a elas, ó Deus, uma família, tem reservado a elas, ó Deus, uma igreja, ó Deus, onde elas podem, ó Deus, através dessa família, dessa igreja, ó Deus, servir ao Senhor. Te adoro, ó Pai, porque o Senhor tem suprido a vida de cada uma delas. Eu louvo o teu nome, ó Pai. Ó Pai, porque o Senhor tem usado as minhas irmãs, ó Deus, em abençoar vidas. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem trazido os corações delas, Deus, à disposição em ouvir e servir ao Senhor. Te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para com elas, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, Deus, perdão. Ó Deus, peço ao Senhor perdão, ó Pai, por sermos falhos, tanto eu quanto elas. Ó Pai, por sermos pecadores. Ó Deus, assim nós pedimos perdão, que o Senhor nos lave, nos purifique de todo o pecado, permitindo assim, Pai, continuarmos servindo ao Senhor, apesar das nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, que nos lave e nos santifique através do sangue bendito de Jesus.
Peço ao Senhor, ó Pai, que use as minhas irmãs, ó Deus, aonde elas estiverem, ó Deus, dentre as suas famílias, dentre, ó Pai, as igrejas onde elas congregam, ó Pai, junto às vidas necessitadas, junto, ó Pai, às vidas que carecem de auxílio, que o Senhor possa, ó Deus, usá-las com poder, ó Deus, usá-las, ó Pai, com a beleza do Senhor, refletindo nelas, ó Deus, o amor do Senhor. Usa-as, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome, no nome de Jesus é que eu te peço. Eu peço assim, ó Pai, que o Senhor possa também, ó Deus, capacitar a cada uma delas, ó Pai, em tudo quanto for fazer. Ó Deus, o Senhor venha sustentá-las, animá-las, fortalecê-las. Ó Deus, enchê-las, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Ó Deus, permitindo elas assim, Pai, transbordar a fé que vem do Senhor, ó Pai, em tudo quanto fizer, em tudo quanto colocar as mãos, no nome de Jesus. Eu peço assim ao Senhor, ó Pai, as suas bênçãos sobre a vida das minhas irmãs. Ó Deus, a Safia aqui de Itajubá. Ó Deus, a cada uma delas. Ó Deus, em suas determinadas igrejas, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, ajuntá-las. Ó Deus, possa reuni-las, possa derramar sobre elas, ó Pai, a alegria do Teu Santo Espírito. Ó Deus, essa alegria, ó Deus, que faz com que a beleza do Senhor venha refletir, ó Deus, de uma para com a outra, ó Deus, dela, ó Deus, para com a sociedade, no nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor as livre do mal. Deus, peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça as suas mãos, os pés e a caminhada junto de Ti, no nome de Jesus é que eu te peço. Pai, sou grato ao Senhor. Sou grato, ó Pai, pela Safia, a qual desde muito tempo, ó Deus, tem servido ao Senhor. Ó Pai, completando agora, ó Deus, 137 anos, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, te louvo, te adoro por tudo quanto o Senhor fez, ó Pai, tem feito dentro dessa organização. Ó Deus querido, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, por cada vida que o Senhor auxiliou, que o Senhor, ó Deus, socorreu usando a vida das minhas irmãs. No nome de Jesus, grato eu sou ao Senhor, ó Pai, pelo recurso que o Senhor tem dado à mão delas. Ó Deus, pelo recurso que o Senhor tem levantado, entregue a elas. Ó Deus, e através delas, ó Pai, muitas almas têm sido, Pai, abençoadas. Eu louvo, te agradeço, Pai, ao Senhor, pela vida das minhas irmãs, no nome de Jesus. Amém. (11 de novembro), aniversário das SAFs do Brasil. Faz 137 anos que um grupo se levantou e, para a glória de Deus, a SAF organizou. Eram poucas, mas animadas, unidas pela fé. Desejavam fazer o bem e Deus as manteve em pé. Passaram todos esses anos a Deus se consagrando, unidas no trabalho, abençoadas e abençoando. Desde a mais simples sócia à mais alta presidente, todas querem ver a SAF seguir em frente. Aquelas que já se foram plantaram boa semente, deixaram exemplos que inspiram o marcharmos sempre em frente. Agradecemos a Deus, com alegria no coração, pelas SAFs do Brasil nesta comemoração. Por tudo que Deus nos fez nestes anos com muito amor. Com gratidão nós dizemos, muito obrigada, Senhor. Sejamos verdadeiras, auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pai Celeste, obrigado por manteres a atividade produtiva das mulheres, nossas irmãs presbiterianas, oferecendo-nos um testemunho vibrante e exemplar de vida cristã autêntica.
cumprindo sua vocação de eficientes auxiliadoras, não se submeteram à condição de meras espectadoras, razão pela qual têm sido ao longo do tempo notáveis, como componente de um órgão de apoio, base de sustentação para o ministério masculino e o ministério geral da Igreja. Nossa oração nesta data festiva é de gratidão locupleta de reconhecimento pela benevolente misericórdia, graça e providência manifestadas em favor do nosso povo, por nós pastoreado. Renova a bênção, o afeto e a unção sobre o empenho continuado dessas fiéis companheiras de jugo no seu ministério idôneo, cuja motivação se resume tão somente no Soli Deo Gloria. Nós oramos confiados unicamente nos suficientes méritos da cruz. Agora, irmãs, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor levante a sua face sobre a intimidade de cada uma, de cada um, e nos conceda a paz que excede a toda a compreensão humana. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Criador, as consolações infinitas, supernas, fartas do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém.